Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, religiosidade. Oi, meu nome é Roseli. Tenho 46 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Nasci e cresci dentro de uma igreja tradicional. Tive uma criação muito rígida quanto a usos e costumes. Mesmo assim, participava de tudo e era obediente à palavra de Deus. Não fui planejada pelos meus pais, porém fui uma criança dócil e fácil de lidar. Meu pai sempre foi muito orgulhoso, meu pai foi muito atencioso comigo, me tratava sempre com carinhos e beijos. Já minha mãe sempre me criava à distância, sem toques e carinhos. Sempre muito rígida e sempre muito de mal com a vida. Minha mãe sempre corrigia e educava, colocava ordem e dividia o serviço da casa, porque éramos em 4 filhas. Um dia, aos 7 anos, passei mal na escola e desmaiei. Minha mãe ficou braba comigo, porém fui levada ao hospital e o médico me diagnosticou com hepatite tipo B. Fiquei 1 mês de repouso, estava na 1ª série e foi muito difícil, pois gostava de brincar na rua. Meu pai era gerente da Vigor. Quando eu tinha uns 10 anos, ele mudou de emprego. Foi ser agrimensor. Com isso, ele começou a viajar muito, ficando muito ausente de casa. Aí começaram os problemas. Minha mãe, não tendo sabedoria, brigava com ele na nossa frente, reclamava de tudo e principalmente quando ele não tinha dinheiro. Como ela não poderia mais ter filhos, recusava em ter relações sexuais com meu pai. Com isso, ele começou a cometer adultérios, tendo alguns filhos fora do casamento. Em toda a minha infância, não me sentia muito amada pela minha mãe. Aos 12 anos, conheci um namorado que hoje é meu esposo. Aos 15 anos, vi que a situação não estava boa, pois nosso relacionamento não estava nada bem. Sentia que não estava sendo correspondida. Então comecei a orar, pedindo a Deus que me ajudasse. Fiz um pedido a Deus: se aquele moço era para mim, que ele me afastasse dele. Se ele não era para mim, que o Senhor afastasse de mim. Sendo assim, eu ia me afastar dele nesse período de oração. Quando ele me procurava, eu dava uma desculpa e não saía com ele. Me cortava o coração, mas sabia que eu entreguei a Deus e ele ia me responder. Isso durou 10 meses, até que um dia ele voltou e ficou para sempre. Nesta época fui batizada com o Espírito Santo, batizado nas águas, sempre me dedicando a Deus. Nesse período da minha vida, passei algumas situações difíceis em casa, pois meu pai estava cada vez mais ausente. Minha mãe descobriu as traições e queria separar. Porém, meu pai recusava sair de casa, mas eles levavam uma vida de aparências. Isso nos deixava muito triste. Aos 17 anos, comecei a ter relações com meu namorado. Aos 20, engravidei e foi uma luta com meus pais. Minha mãe ficou sem falar comigo, meu pai indiferente. Enfim, nós assumimos e nos casamos. Meu filho nasceu saudável, mas quando tinha 1 ano e 8 meses, ficou doente com pneumonia e a situação ficou muito grave. A médica disse que teria que fazer punção no pulmão para drenar a água. Neste dia eu não quis ficar no quarto para ver o procedimento. Então saí do quarto, entrei no elevador e Deus falou no meu coração: estou curando o seu filho agora. Fiquei imensamente feliz em ouvir a voz de Deus. Quando retornei ao quarto, a médica disse que não foi preciso drenar. E eu disse a ela: o meu Deus curou o meu filho. Foi o primeiro milagre que presenciei. Passou 3 anos e mudamos de Minas para Jacareí, onde engravidei do meu 2º filho, que também nasceu saudável. Minha relação com meus pais estava cada vez mais distante, pois minha mãe se tornou uma mulher amarga e não via mais sentido na vida. Com isso me rejeitava. Senti inveja da vida que eu tinha.
Eu sempre ajudava na casa deles, mas ela nunca agradecia, pelo contrário, sempre me acusava. O segundo milagre foi meu filho caçula, de idade de 7 anos, ficou em coma por 3 dias, pois ele tinha feito uma cirurgia de apendicite, que havia supurado. O caso era muito grave. Nesse processo, Deus fez 3 milagres. Vi a mão de Deus agindo e cuidando de nós. Quando eu estava com 15 anos de casada, meu esposo me traiu. Eu descobri, pedi explicações, mas como ele foi sempre um homem temente a Deus, eu o perdoei. Foi um processo onde Deus trabalhou muito na minha vida, pois eu achava que eu não conseguia perdoar. Estávamos na igreja e participávamos de algumas atividades. Neste período fui fazer faculdade. Foi aí que me afastei de Deus, não tinha mais tempo para Ele. Meu esposo percebia, mas não fazia nada. Ficamos muito ausentes das celebrações. Entrei num propósito com Deus de jejum e oração, e com isso eu sofria muito, pois eu sofria pelo fato de eu também ter o traído. Mas eu sempre achava que não deveria contar, mas o peso do pecado foi me sufocando. Como diz Salmo 32, versículo 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Passou 1 ano e eu confessei meu adultério. Foi um choque para o meu esposo, que sofreu muito, mas ele conseguiu me perdoar. Oramos e Deus começou um processo de cura no nosso casamento. Ficamos firmes com Deus. Tudo que Satanás tentou roubar no meu casamento, Deus retribuiu, nos transformou e nos fez de novo. As coisas velhas já passaram. Quando entreguei meu casamento nas mãos de Deus, Ele mudou o meu casamento. Depois de tudo isso que passamos, aprendemos a confiar um no outro novamente. E o nosso amor tem se fortalecido a cada dia. Louvo ao meu Deus por tudo. Hoje estamos com 26 anos de casados. Quando fizemos o ciclo do 30 semanas, fizemos as reparações com pessoas e principalmente com nossos filhos. Eles nos perdoaram e nos abraçaram. Perdoei meus pais, perdoei e pedi perdão àqueles que senti. Deus trabalhou na nossa vida e o processo continua. E só temos crescido no Senhor. Hoje somos líderes de célula, coordenadores, servimos em alguns ministérios. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero deixar um versículo para você. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo silêncio de vocês.